Dar a abrir a sua Bíblia na carta a Filemão, onde Paulo escreve para Filemão, não a uma igreja, mas um amado irmão, dirigente de uma igreja, a igreja de Colossos. Escreve a Filemão. Nós terminamos a carta aos Gálatas. Estaremos iniciando e finalizando hoje o livro Carta a Filemão. Filemão, capítulo único, versículo 1 ao versículo número 25, onde falaremos o Evangelho exige respostas reais. Filemão, capítulo 1, versículo 1 ao versículo número 25, o Evangelho exige respostas reais. Põe comigo em sua Bíblia. Filemão fica depois de Tito e antes de Hebreus. Paulo, o Senhor nos diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso companheiro de trabalho, e nossa irmã Áfia, Arquipo, nosso companheiro de luta, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre que me lembro de ti, em minhas orações dou graças ao meu Deus, pois tenho ouvido do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Ora, para que o compartilhar da tua fé seja eficaz pelo pleno conhecimento de que todo o bem que temos está em Cristo. Pois tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, pois por meio de ti, irmão, o coração dos santos tem recebido ânimo. Embora eu tenha plena liberdade em Cristo para te ordenar o que deves fazer, prefiro pedir-te, confiando no teu amor, eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, venho interceder por meu filho Onésimo, que gerei na prisão. Anteriormente ele foi inútil, mas agora muito útil para ti e para mim. Eu o envio de volta a ti, como se estivesse enviando meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo contigo, para que em teu lugar me servisse na prisão por amor do Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o teu consentimento, para que tua bondade não fosse forçada, mas sim espontânea. Pode ser que ele te tenha separado de ti por algum tempo, para que pudesse revê-lo para sempre. Não mais como escravo, aliás, melhor do que escravo, como irmão amado, particularmente por mim, e ainda mais por ti, tanto humanamente como também no Senhor. Assim, se me consideras um irmão na fé, receba-o como se recebesse a mim mesmo. E se ele te causou algum prejuízo, ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Eu, Paulo, escrevo isso de próprio punho. Eu o pagarei, para não mencionar que tu me deves a ti mesmo. Assim, irmão, gostaria de ser beneficiado por ti no Senhor, de ânimo no meu coração em Cristo. Escrevo-te confiando na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que peço. Ao mesmo tempo, prepara-me também hospedagem, pois espero que pelas vossas orações sereis levado de volta a vós. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, te cumprimenta, e assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus companheiros, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos em Tua presença,
diante da tua poderosa palavra, te pedindo, Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a realizar a tua obra, a completar a tua obra em nós. Eu diminua, Senhor, para que tu cresça, que eu sumo para que tu apareça. O que me importa, Senhor, é ter o teu nome reconhecido, é ter o teu nome exaltado e proclamado neste lugar. Por isso, Pai, eu te peço, continua, Senhor, a falar conosco, assim como o Senhor já falou, através das orações, através da direção deste culto, através da intercessão, através dos louvores entoados em teu nome, através da leitura da tua palavra. Eu te peço, Senhor, continua, Senhor, a falar conosco. Continua, Senhor, a fazer a tua obra, a fazer a tua vontade e o teu querer em nós. Que seja o Senhor a nos conduzir, que seja o Senhor a falar, que seja o Senhor a realizar e a completar em nós. Pois a honra é tua, a glória é tua e o poder é teu para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, estamos diante de uma carta a qual Paulo não escreve para uma igreja, mas sim para um irmão, um dirigente de uma congregação. E congregação é essa? A congregação de Colossos. Filemão, esse texto vai nos falar sobre Filemão, vai nos falar sobre um homem a qual Paulo envia até Filemão, que outrora era escravo de Filemão, mas saiu fugido de sua casa, e Paulo vai dizer se ele fez alguma coisa, ou furtou alguma coisa, ou tem alguma dívida com Filemão, ele mesmo iria pagar. Esse texto, a grande ideia desse texto é o Evangelho de Cristo não apenas perdoa pecadores, ele destrói barreiras, restaura a dignidade e reconstrói relacionamentos à luz da graça. O Evangelho de Cristo Jesus, ele não apenas perdoa os nossos pecados, ele destrói as barreiras, restaura a dignidade e reconstrói relacionamentos à luz da graça. Vivemos em um mundo onde as relações são descartáveis. As pessoas erram e são canceladas. As pessoas ferem e são excluídas. Mas a carta de Filemão nos mostra um caminho completamente diferente. Aqui não temos teoria, temos um caso real, dolorosa e constrangedora. Porque mexer com algo que todos nós temos dificuldade, perdoar quem nos feriu de verdade. Hoje não é sobre teoria. Hoje é sobre aquela pessoa, aquela situação, aquela ferida que você ainda carrega dentro de você. E no meio disso, uma verdade poderosa. O Evangelho entra em conflitos reais e exige respostas reais. Essa carta nos obriga a encarar uma pergunta inevitável. O que o Evangelho mudou na forma como você trata as pessoas que te feriram? O que o Evangelho mudou em sua vida na forma como você trata as pessoas que te feriram? O que mudou em sua vida quando você conheceu a Cristo Jesus a respeito das pessoas que lhe feriram? Por isso nós vamos ver no início dessa carta, do versículo 1 até o versículo de número 9, Paulo agindo com humildade. Paulo começa essa carta mandando um abraço, falando sobre aqueles que estão com ele. Paulo começa a introduzir o que ele estava querendo dizer e falar para aquele irmão Filemão. Por isso ele começa, acompanhe comigo o versículo 1 ao versículo de número 9, Paulo começa: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso companheiro de trabalho. Paulo começa dizendo a carta: eu estou aqui, eu e Timóteo, prisioneiro. Paulo poderia dizer eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não, mas Paulo diz eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. O irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso companheiro de trabalho. A nossa irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de luta. E a igreja que está em tua casa. Paulo começa a saudar as pessoas que estavam naquela igreja. Paulo começa a saudar aqueles irmãos que estavam juntamente com ele, com Filemão. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre que me lembro de ti em minhas orações, dou graças ao meu Deus,
pois tenho ouvido do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Paulo começa dizendo que sempre que ele lembra, ele ora por Filemão e dá graças a Deus pelo amor que ele pratica, pelo evangelho que não é somente de palavras, mas sim de ações. 6. Oro para que o compartilhar da tua fé seja eficaz pelo pleno conhecimento de que todo o bem que temos está em Cristo. Paulo vai dizer que a oração dele é para que o compartilhar da tua fé seja eficaz pelo pleno conhecimento de que todo o bem que temos está em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, eu oro ao Senhor para que o praticar da sua fé seja eficaz, que vidas se rendam, seja eficaz, mas que você entenda que todo pleno conhecimento e que todo o bem que temos está em Cristo Jesus. Só Ele é quem nos sustenta. É o que Paulo está dizendo para Filemão, é só Deus quem nos sustenta, só Ele quem nos guarda, só Ele quem é fiel. Pois tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, pois por meio de ti, irmão, o coração dos santos tem recebido ânimo. Paulo está dizendo, eu fico muito feliz, porque eu tenho certeza que por causa do seu amor, os irmãos que têm recebido ânimo, têm recebido refrigério, têm recebido fôlego para prosseguir e para avançar. E ele continua, embora eu tenha plena liberdade em Cristo para te ordenar o que deves fazer. Paulo começa a dizer, por mais que eu sou apóstolo, eu posso pedir para você, te obrigar a você fazer algo, mas prefiro pedir-te, confiando no teu amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo, ele diz, eu poderia te ordenar, eu poderia dizer para você, faça isso, e você teria que cumprir, mas eu prefiro lhe pedir. Eu prefiro lhe pedir confiando no teu amor, confiando no seu relacionamento com Cristo Jesus, confiando que verdadeiramente você tem vivido o evangelho da salvação. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. 10. Venho interceder por meu filho Onésimo, que gerei na prisão. Paulo começa agora do versículo 10 ao versículo de número 11 a falar o evangelho transforma a identidade, não apenas um comportamento. O evangelho, ele muda, ele transforma a identidade, não apenas os comportamentos, ele muda a vida por completo. Por isso Paulo começa a dizer, venho interceder por meio do meu filho Onésimo, que gerei na prisão. Anteriormente, ele te foi inútil, mas agora é muito útil para ti e para mim. Paulo fala ou traz aqui um contraponto ao nome Onésimo. O nome Onésimo significa útil, ou aquele que é útil. Mas Paulo está dizendo para ele, para Filemão, anteriormente ele foi inútil. Aquele que era para ser útil foi inútil. Anteriormente ele foi inútil, mas agora é muito útil para ti e para mim. Paulo começa a falar sobre a vida transformada de Onésimo. Paulo começa a dizer que ele gerou Onésimo como filho na prisão. Não sabe-se porquê, o texto não nos diz, mas Onésimo vai até a prisão a qual Paulo estava, eu não sei se como prisioneiro ou para visitar Paulo, mas eu sei que
Paulo se encontra com Onésimo, Paulo prega o evangelho da salvação, Onésimo se arrepende dos seus pecados, dos seus erros cometidos, e agora tem vivido uma nova vida em Cristo Jesus. Outrora lhe foi inútil, mas agora a ti e a mim é muito útil. Onésimo não era apenas alguém que fez algo errado, ele era alguém marcado por sua condição. Escravo, fugitivo, possivelmente ladrão, mas Paulo declara algo revolucionário. Ele não é mais definido pelo passado, mas pela nova vida em Cristo Jesus. Outrora éramos definidos pelo nosso passado, mas hoje somos nova criatura em Cristo Jesus. A Bíblia vai nos dizer: eis que tudo se fez novo, nova criatura, somos novos em Cristo Jesus. Paulo está dizendo como assim como Onésimo não deve ser julgado ou subjugado pelo que fez ou que aconteceu do seu passado, a partir do momento que ele entregou a sua vida, que ele vive para Cristo Jesus, que ele pediu perdão e entregou a sua vida ao Senhor, o Senhor não se lembra mais dos seus pecados. Por isso Paulo está dizendo, ele não é mais o mesmo. Ele não é mais aquele Onésimo que saiu da sua casa. Ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Precisamos viver e precisamos deixar o nosso passado de lado, porque tudo se fez novo em nossa vida. Precisamos deixar aquilo que nos aprisiona no passado. Precisamos deixar aquilo que as pessoas vão dizer: mas você fez isso, você fez aquilo, eu não moro mais lá. Precisamos aceitar o perdão de Cristo Jesus e viver e ser uma nova criatura para a glória de Deus. Assim como Onésimo se tornou novo, ele era escravo, ele era fugitivo e um possível ladrão. Ele era um escravo e o pior, ele fugiu. E quando o escravo foge, o próprio Filemão, como seu senhorio, ele poderia mandar aprisionar, ele poderia mandar chicotear ou até matar, ele poderia mandar marcar com ferro quente na testa daquele escravo, para que ele fosse lembrado sobre a sua fuga, sobre o seu possível roubo. Mas Paulo entende que ele teve um encontro com Cristo Jesus, que a sua vida foi transformada. O Evangelho não melhora pessoas, ele as recria. O Evangelho genuíno da graça de Deus, ele não melhora as pessoas, ele recria. Por isso que quando Nicodemos foi ter com Jesus e disse: "Que farei para ter a vida eterna?" E Jesus disse, ele falou: "Mas isso eu já faço." E Jesus disse: "É necessário nascer de novo." E ele não entende e disse: "Como posso eu, homem velho, voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo?" Jesus disse: "É necessário nascer de novo, pois o Evangelho ele não é algo que você vai melhorar os seus jeitos, vai melhorar algumas coisas na sua vida. Você precisa nascer de novo. Você precisa ter uma vida transformada. Você precisa ter uma vida genuína em Cristo Jesus." A palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nos diz: "Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo." Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Quando nós estamos em Cristo Jesus, precisamos verdadeiramente ser nova criação. Precisamos nos desfazer do velho homem. Precisamos nos desfazer das velhas práticas pecaminosas. Precisamos deixar de lado o eu. Precisamos deixar de lado a velha criatura. Ao contrário, faremos como aquela parábola que Cristo Jesus estava dizendo para aqueles fariseus sobre a roupa velha com remendo novo, sobre o odre velho e com o vinho novo. Não tem como encaixar Cristo Jesus no velho homem. Não tem como eu pegar o Evangelho da salvação, eu pegar Cristo Jesus e
colocar e tentar remendar na minha vida falida e destruída. Não tem como eu pegar Cristo Jesus e tentar continuar com a roupa do velho homem e costurar Cristo Jesus nela. Por ao contrário, o texto vai nos dizer que o rombo será maior. Efésios 2, versículo 1 ao versículo 5, nos diz: estando nós mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Ele nos deu vida, estando nós mortos nas nossas transgressões e pecados. Próximo. 2. Até o 5. Nos quais andais no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos segundo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Cristo Jesus nos transformou. Cristo Jesus transformou Onésimo. E por isso Paulo pede a Filemão sobre a vida de Onésimo. O mundo rotula pelos erros. Deus redefine pelo novo nascimento. O mundo rotula pelos erros, mas Deus redefine pelo novo nascimento. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. E a pergunta que nos fica é: você ainda se enxerga pelo seu passado? Você ainda tem se enxergado pelo seu passado, pelos seus erros passados, pelas coisas que você fez ou deixou fazer? Você ainda tem se rotulado pelo seu passado? Ou você é nova criatura em Cristo Jesus? Como você tem rotulado a sua vida? Como você tem enxergado a sua vida pelos erros que você praticou, que você realizou no passado, ou pelo novo de Deus que Ele realizou ou fez na sua vida? Você permite que outros mudem ou os prende ao que foram? Você permite que as outras pessoas mudem ou você os prende no que eles foram? Você enxerga os outros como uma nova criatura em Cristo Jesus? Ou você ainda tem rotulado muitos pelo que fez ou deixou de fazer? O que você tem feito em sua vida? Precisamos não tratar como inútil quem Deus já transformou em útil. Precisamos não tratar como inútil a quem Deus já realizou, já fez, já transformou como útil. Por isso Paulo está dizendo que ele foi inútil para você, mas agora ele é muito útil. Tanto para mim, quanto para você. Não podemos tratar como inútil o que Deus já transformou em útil. Precisamos enxergar a transformação. Precisamos enxergar o que o Senhor tem feito na minha, na sua vida e na vida dos nossos irmãos. Por isso Paulo continua a dizer, do versículo 12 ao 16, o Evangelho redefine relacionamentos. Acompanhe comigo agora o que Paulo vai pedir para Filemão. Eu o envio de volta a ti, como se tivesse enviado o meu próprio coração. Paulo está dizendo, eu vou te mandar ele de volta, como se eu estivesse mandando o meu próprio coração. Como se eu estivesse mandando a mim mesmo. Eu te mando de volta. Imagina, Filemão, recebendo essa carta. Imagina você. Eu vou receber esse cara de volta. Ele me roubou. Ele fez isso, ele fugiu. Ele fez aquilo outro.
Mas Paulo está dizendo: eu o envio de volta a ti, como se estivesse enviando o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que em teu lugar me servisse na prisão por amor do Evangelho. Paulo está dizendo: eu gostaria de ter ele aqui comigo, para que em teu lugar me servisse na prisão por amor do Evangelho. Para que em teu lugar, em vez de ele te servir, ele me serviria aqui. Eu gostaria disso. Eu gostaria de mantê-lo ele aqui comigo, para que em vez de te servir, ele me servisse na prisão por amor do Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o teu consentimento, para que a tua bondade não fosse forçada, mas sim espontânea. Paulo está dizendo: eu não quis fazer nada antes de te consultar, para que você não tenha um amor fingido, mas que a sua bondade seja espontânea, não seja forçada, seja espontânea. O que Paulo está dizendo para ele é isso: eu quis, mas eu não quis fazer nada sem o teu consentimento, para que a tua bondade não fosse forçada, mas sim espontânea. O que Paulo queria dele é que ele demonstrasse verdadeiramente a mudança em Cristo Jesus. O que Paulo queria dele realmente é que ele demonstrasse o Evangelho de Cristo Jesus. 15. Pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que pudesse reavê-lo para sempre. Paulo estava dizendo a ele: pode ser que tudo isso aconteceu para que ele saísse, mas para que ele voltasse e ficasse para sempre contigo. Por isso, 15. Pode ser que ele tenha separado de ti para algum tempo, para que pudesse revê-lo para sempre. Não mais como escravo, aliás, melhor do que escravo, como irmão amado, particularmente por mim e ainda mais por ti, tanto humanamente como também no Senhor. Tem outro porém, Filemão. Não é mais como escravo, agora é como irmão. Pode entender isso? Paulo pede para ele: olha, irmão, ele agora entregou a sua vida, a vida foi transformada, eu te envio ele de volta, mas você não vai receber ele mais como escravo. Ele era escravo, mas agora ele é livre, porque Cristo Jesus o libertou. Às vezes temos uma vida ainda de escravo, mas Cristo nos libertou. Cristo morreu para nos dar vida e nos dar vida em abundante. Paulo não está apenas pedindo perdão, ele está propondo uma nova forma de relacionamento. A estrutura social dizia escravo, o Evangelho declara irmão. Isso é racional. O Evangelho não ignora a realidade, ele o redime. Colossenses, capítulo 3, versículo 11, Paulo vai dizer: onde não há grego nem judeu, mas Cristo é tudo em todos. Nesse caso, não há mais grego, nem judeus, nem circuncisão, nem bárbaro, cita, escravo ou homem livre, mas sim Cristo, que é tudo em todos. Paulo está dizendo: não há separação mais, não há mais diferença de classe social, de raça, de credo, não há mais diferença. Somos irmãos em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo agora, ele não é mais o seu escravo, ele é o seu irmão em Cristo Jesus, e é nessa categoria, é nessa classificação que eu quero que você o receba, que eu quero que você o acolha. Paulo está dizendo para ele que não há mais diferença ou separação, ele agora é irmão em Cristo Jesus. Paulo também fala aos Gálatas, capítulo 3, versículo 28, não há judeu nem grego, porque todos sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 28.
Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Onde o mundo vê hierarquia, o Evangelho estabelece igualdade em Cristo. Onde o mundo vê hierarquia, eu sou maior, eu sou melhor, eu sou isso, eu sou aquilo, o Evangelho iguala todos como irmãos em Cristo Jesus. Somos todos iguais perante ao Senhor. Somos todos filhos de Deus. Onde o mundo luta por hierarquia, luta por crescimento, luta por ser maior, o Evangelho nos equipara em Cristo Jesus. Você trata pessoas pela posição ou pela identidade em Cristo? Como você tem tratado as pessoas? Pela sua posição ou pela identidade em Cristo? Há alguém que você ainda não consegue chamar de irmão? Há alguém que você ainda não consegue chamar de irmão? Relacionamentos transformados são a evidência visível do Evangelho invisível. Relacionamentos transformados são a evidência visível do Evangelho invisível. Precisamos ser transformados, precisamos ter relacionamentos transformados, precisamos viver em união em Cristo Jesus. Assim como este homem, pode ser que tenha feito algo, e nós veremos do versículo 17 ao 19, o Evangelho assume dívidas e promove reconciliação. Acompanhe comigo. Assim, se me consideras um irmão na fé, receba-o como se recebesse a mim mesmo. Ou está dizendo, assim como se me consideras um irmão na fé, receba-o como recebe a mim mesmo. Ou está dizendo, se você tem algum afeto por mim, tem algum amor por mim, receba ele como a mim mesmo. Ou está dizendo, sou eu que estou assinando embaixo. Eu estou enviando ele aí, mas como se estivesse enviando a mim mesmo. Eu assino embaixo. 18. E se ele te causou algum prejuízo, ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Ou está dizendo, se ele fez algo de errado com você, e lhe fez algum prejuízo, pode deixar, bota na minha conta, que eu pago. Bota na minha conta, que eu irei pagar. Eu, Paulo, escrevo isso de próprio punho. Eu o pagarei, para não mencionar que tu me deves a ti mesmo. Eu, Paulo, escrevo isso do meu próprio punho. Eu o pagarei, para não mencionar que tu me deves a ti mesmo. Paulo está dizendo, eu pagarei, para depois nos dizer, ó, você está me devendo, hein? Você está me devendo. Está aqui. Vai ter uma hora que eu vou cobrar. Paulo está dizendo, eu pagarei. Eu pagarei, para não mencionar que tu me deves a ti mesmo. Tu me deves a ti mesmo. Aqui Paulo revela o coração do Evangelho. Ele se colocou entre o ofendido, Filemão, e o culpado, Onésimo, e diz, eu pago a dívida. Isso não é apenas intercessão, é substituição. O que Cristo Jesus fez por mim e por você. Substituição. Ele tirou a dívida que eu e você tínhamos com Deus. Ele pagou a dívida que eu e você tínhamos com Deus. O interessante dessa carta de Filemão é que Paulo não fala sobre Cristo ou sobre a cruz. Em outras cartas ele vai falar sobre Cristo, sobre a cruz, mas nessa carta ele está demonstrando o que Cristo fez por mim e por você, devemos fazer pelos nossos irmãos. Paulo está demonstrando aqui o que nós devemos fazer com o sacrifício de Cristo Jesus por mim e por você.
precisamos amar uns aos outros. Ainda que tenha dívida, ainda que tenhamos tido prejuízo, ainda que tenhamos sido ofendidos, precisamos amar uns aos outros. Precisamos viver o amor em Cristo Jesus. O que Paulo está demonstrando nessa carta é o que o verdadeiro cristão precisa fazer. Ao que Pedro, na primeira carta de Pedro, ele diz sobre isso, ele fala: como Cristo Jesus morreu por nós, nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que nós devemos praticar. O Senhor nunca nos chama para viver ou para fazer algo que Ele não tenha feito na minha e na sua vida. Nós lemos um texto que nos dizia que outrora nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Cristo morreu por nós. Derramou a sua graça por mim e por você. O que Paulo está dizendo aqui para Filemão é: o receba. Se tem dívida, eu pago, pois a nossa dívida também foi paga por Cristo Jesus. E se te fez algum dano, põe isso na minha conta. Aqui Paulo revela o seu coração. E 1 Pedro 2,24 nos diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Cristo Jesus pagou a nossa dívida. Cristo Jesus pagou a nossa dívida. E Paulo faz algo que Jesus também fez por nós. Quando orades, pedides ao Pai em meu nome, e Ele o realizará. Paulo está dizendo: eu assino. Eu assino embaixo. Quando você ora e pede ao Pai, em nome de Jesus, Ele concede não pela sua graça, não por causa de você, mas por causa do sacrifício de Cristo Jesus. O Senhor pagou a nossa dívida e Ele ainda diz: eu estou endossando a sua oração. Quando você pedir alguma coisa ao Pai, pode pedir em meu nome, pois eu assino embaixo. O que Paulo está fazendo e demonstrando é o que Cristo Jesus realizou e fez por mim e por você. Paulo está dizendo: a dívida é minha, receba como recebesse a mim mesmo. Por isso que nós temos acesso à sala do trono de Deus, porque o sangue de Jesus está sobre a minha vida e a sua vida. Por causa de Cristo Jesus, podemos ser adotados como filhos de Deus, por causa do sacrifício de Cristo Jesus. O que Paulo está demonstrando aqui é o verdadeiro evangelho, que não é apenas de palavras, mas o evangelho real, o evangelho de vida transformada, o evangelho de transformação. Isaías 53, versículo 6 nos diz: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53, 6. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Sobre Cristo Jesus, todas as nossas maldades caíram sobre Cristo Jesus. Perdoar não é fingir que não houve dívida, é decidir não cobrar. Perdoar é não fingir: não tem dívida nenhuma, não. É decidir perdoar. Eu decido perdoar. Eu sei que há dívida, eu sei que me feriu, eu sei que fez algo contra mim, mas eu decido perdoar. O perdão é uma decisão, não é um sentimento, ele é uma decisão. Eu decido perdoar. Nós precisamos decidir perdoar. Precisamos decidir viver o perdão. Precisamos decidir não cobrar. Precisamos decidir: eu perdoo.
Você ainda está cobrando aquilo que Cristo já pagou? Como você tem vivido? Ainda está cobrando em sua vida ou ainda está cobrando na vida do seu irmão aquilo que Cristo já pagou? Aquilo que Cristo já levou sobre si? Como você tem vivido? Você ainda está se cobrando por aquilo que Cristo já pagou na cruz do Calvário por mim e por você? Você prefere justiça pessoal ou graça divina? Lembre-se que a Bíblia nos ensina que da mesma maneira que medides, serás medido. O que você prefere? Justiça pessoal ou graça divina? Para a minha vida, eu quero graça, mas para do irmão, é pessoal só. Como temos vivido a nossa vida? É graça para cá e desgraça para lá. É isso? Precisamos aprender a perdoar como fomos perdoados. Se eu sou perdoado por Cristo Jesus, eu preciso perdoar. Eu preciso viver essa graça. Eu preciso viver o perdão. Entende? O problema que Paulo está levando para Filemão, um homem que talvez possivelmente o roubou, um escravo que fugiu e possivelmente o roubou, Paulo está dizendo, ele agora é nova criatura. Receba-o como irmão. E eu pago tudo. Eu assino embaixo por ele. Perdão verdadeiro sempre envolve custo. A maturidade e imaturidade espiritual. Perdão verdadeiro sempre envolve custo. Vai nos custar algo, mas vai nos trazer uma paz que não tem preço. Perdoar nos traz custos, nos traz talvez perdas, mas nos traz uma paz que excede todo o entendimento do mundo. No versículo 21, nós veremos o Evangelho gera obediência que vai além do mínimo. Escrevo-te confiando na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que peço. Paulo está dizendo, o que eu estou pedindo para você é pouco do que você vai fazer. Já pensou? Paulo está dizendo, eu confio em ti. Eu sei que o que eu estou pedindo para você não é nada. Você vai fazer além do que eu te pedi. E sabe que isso me lembra? Quando nós pedimos ao Senhor, Ele faz aquilo além daquilo que pedimos ou pensamos. Paulo está demonstrando aqui, nós não éramos merecedores. Cristo Jesus nos perdoou. Ele nos deu um nome para pedirmos ao Pai, para termos acesso ao Pai. E Ele faz além daquilo que pedimos ou pensamos. Paulo está dizendo, eu sei que você vai fazer melhor do que eu estou lhe pedindo. Eu sei que você tem o melhor para fazer. Paulo não força Filemão, ele confia na transformação dele. Quem foi alcançado pela graça não vive no limite, vive na abundância da obediência. Tereis vida e vida em abundância. Quem vive em Cristo Jesus não vive no limite, vive em abundância. Em abundância. Por isso Paulo está dizendo, eu sei que farás mais do que digo. Paulo não está forçando Filemão, ele confia na transformação dele. Porque quem foi alcançado pela graça não vive no limite, vive na abundância da obediência. Em Mateus 5,7 nos diz, bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurado aqueles que agem com misericórdia, pois alcançarão a misericórdia. Lucas 6,36 nos diz, sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Sedes misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso.
Precisamos ser misericordiosos. O nosso Pai é misericordioso. O religioso pergunta: até onde sou obrigado? Senhor, quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão? A lei diz 70 vezes 7. E o que tu me dizes? Sedes misericordiosos. A graça, a transformação pergunta: como posso ir além? Você vive o evangelho no mínimo necessário ou sua vida demonstra excesso da graça? Como tem vivido a sua vida? No mínimo necessário? Não, vou fazer só o que está pedindo aqui e acabou. Não tem mais nada não. Estou contando já. Já fiz as contas, 70 vezes 7. Já estou aqui, já está chegando lá. Acabou, acabou. Só que a conta é diária. É 70 vezes 7 todos os dias. Já pensou alguém pecar contra ti 70 vezes 7 todos os dias? É muita coisa. E o número é 70 vezes 7 porque era um número inimaginável. Por isso que era 70 vezes 7. Não é porque tem uma conta específica. Era um número que não tinha cálculo, não tinha soma. Por isso 70 vezes 7 diariamente. Precisamos perdoar como fomos perdoados. Nós fomos perdoados por Cristo Jesus. E nós fomos perdoados e transformados para perdoar. Fomos perdoados e transformados para demonstrar o perdão em Cristo Jesus. A graça recebida deve gerar graça transbordante. A graça recebida deve gerar graça transbordante. Se eu recebi a graça do Senhor sobre a minha vida, eu preciso gerar graça sobre a vida dos meus irmãos. Lembra que Jesus disse para aquela mulher no poço? Se tu pedires a água que eu te der, te dará uma fonte a jorrar. O Senhor derrama graça sobre a sua vida para que de comum você derrame graça sobre a vida daqueles que não merecem. Graça, favor e merecido. É não merecendo mesmo. Não merece não, mas eu o perdoo. Não merece não, mas eu o abençoo. Não merece não, mas eu derramo a paz de Deus sobre a minha vida e sobre a vida do meu irmão. A carta de Filemão revela 3 níveis do Evangelho. Vertical, Deus perdoa o pecador, Onésimo. Horizontal, o ofendido perdoa o ofensor, Filemão. Intercessório, Cristo paga a dívida, representado por Paulo. Sem esses 3, o Evangelho fica incompleto na prática. A aplicação prática é: aceite a transformação que Deus fez em você. Pare de viver como quem ainda é escravo do passado. Aceite a transformação que Deus realizou e fez em sua vida. Pare de viver como quem ainda é escravo do passado. Libere perdão intencionalmente. Perdão não é sentimento. É decisão baseada na cruz. Perdão não é sentimento, é decisão baseada na cruz. Eu só consigo perdoar porque eu entendo que o Senhor não tinha pecado nenhum e morreu no meu e no seu lugar. Restaure relacionamentos quebrados. O Evangelho sempre nos empurra para a reconciliação. Precisamos restaurar aquilo que está quebrado, relacionamentos quebrados. Precisamos ser auxiliadores de restauração também. Como Paulo foi um auxiliador de restauração. Paulo podia muito bem ter ficado com o Onésimo na prisão, mas ele queria que Onésimo fosse reconciliado com Filemão. Ele queria que os irmãos vivessem juntos em união. Você precisa ser um reconciliador, um auxiliador para reconciliar vidas que estão quebrados. O Evangelho sempre nos empurra para a reconciliação. Pratique uma graça que surpreende.
vai além do esperado. Isso revela Cristo em você. E aqui eu concluo. Filemão tinha uma escolha: tratar Onésimo pela lei ou tratá-lo pela graça. Onésimo tinha uma escolha, assim como eu e você temos: tratar Onésimo pela lei ou tratar Onésimo pela graça. E essa é a mesma escolha que temos hoje. O evangelho que você recebeu precisa aparecer na forma como você perdoa. Hoje Deus está tratando 3 tipos de pessoas aqui nessa noite. Quem é Onésimo precisa de ser transformado. Quem é Filemão precisa perdoar. E quem precisa agir como Paulo precisa reconciliar. Hoje o Espírito Santo está tocando em algo específico. Um nome, um rosto, uma situação. Você sabe quem é. E então a pergunta não é se você entendeu a mensagem. A pergunta é: você vai obedecer? Você vai perdoar? Ou você vai continuar dessa maneira? Você vai perdoar? Por isso, o Espírito nos toca em algo específico. Um nome, um rosto ou alguma situação. E a pergunta não é: você está entendendo a mensagem? A pergunta é: você vai obedecer o que o Senhor te chamou para fazer? Vai viver o perdão? Vai fazer o que Paulo está dizendo aqui para Filemão? Receba-o em amor, como irmão em Cristo Jesus. Que possamos verdadeiramente viver, que possamos verdadeiramente responder ao Evangelho de Cristo Jesus com atitudes, com decisões, vivendo para a glória de Deus. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, gratos somos, Senhor, pelo Teu amor. Gratos somos, Senhor,